Hoje o Rio Bom de Bola aqui no Cariocão 21 vai falar com um cara que tirou um time da fila de um jejum, na verdade, de 14 anos sem títulos nacionais e está de volta como treinador. Roger Machado, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Mariana? É um prazer estar falando com vocês, falando um pouquinho das histórias do futebol, do passado e do presente. É isso. E que presente, né, Roger? Vamos falar muito de presente, muito de Campeonato Carioca e da sua história, que com certeza vai contribuir demais para a competição. Você é um cara muito necessário e a gente vai falar disso também. Roger Machado, a emoção de voltar como treinador para um time que, como eu destaquei na introdução, você tirou da fila, né? Daquele jejum de títulos nacionais que já perdurava 14 anos. Como é que é treinar o Fluminense, Roger? Então, na palestra do primeiro jogo, do Fla-Flu, eu relatei para os atletas que não somente os atletas poderiam se sentir ansiosos, né, em jogar um clássico. Como treinador, eu também me sentia ansioso, embora tenha jogado muitos clássicos no passado com a camisa do clube. Estrear num clássico como treinador também é motivo de ansiedade, né? Então, poder fazer parte da história do clube novamente, né, depois dos 3 anos que vivi aqui no clube, foi muito especial aquele primeiro jogo. A única coisa que eu gostaria de que pudesse para ser perfeito, né, a gente pudesse estar livre dessa pandemia e o estádio pudesse estar cheio de torcedores, né, a prestigiar, né, mais um capítulo da história dos Fla-Flus. E eu tenho certeza absoluta que os torcedores também têm esse desejo. Tá todo mundo querendo voltar logo e eu tenho fé que em breve a gente vai estar de volta e vai todo mundo matar a saudade aí pessoalmente, né? Sobre essa estreia, Roger, foi uma estreia, como nós falamos ao final do jogo, com o pé direito. Você esperava com tão pouco tempo de trabalho, você tinha dias, né? A gente ainda lembrou lá na hora, dias treinando o Fluminense, estreou contra uma equipe que vinha com as sensações jovens também da competição, né? O Flamengo jogava com seus meninos ainda e saiu vitorioso com um golaço do Igor Julião, 1-0 Fluminense. Você esperava esse resultado? A gente espera sempre fazer bons jogos e vencer, né? Quando não se consegue atuar tão bem, a gente consiga a vitória e a eficiência, né, nas oportunidades que cria. Permita mudar um pouco esse ditado, estrear com o pé direito. Eu fui lateral esquerdo, né, Mariana? Então, para mim, o pé da sorte é o pé esquerdo. Eu estreiei com o pé esquerdo. Mas foi um ótimo começo, vencendo. Os poucos dias de treino com este grupo foram poucos, mas foram importantes. Eu já estava vivendo o dia a dia do clube, porque em função da dúvida da pré-classificatória da Libertadores ou da fase de grupo, eu já havia treinado antes do recesso, depois do recesso dos 4 dias, já estava treinando parte do grupo, pensando na pré-Libertadores. Então, a minha circulação no clube já estava acontecendo, né? Eu já estava ambientado novamente ao dia a dia do clube. Efetivamente, os 3 ou 4 dias de treinamento com um grupo de jogadores que foram para o jogo, né? Que não tiveram recesso igual aos demais, foi pouco, mas foi muito importante para planificar a estreia, a minha estreia no campeonato regional, depois dos 2 primeiros jogos que a gente fez com o time 23, com o Ailton, e que infelizmente a gente teve 2 resultados de derrota. E era importante reagir na competição. E reagiram muito bem, mostraram uma reação quando o torcedor queria ver, né? Porque ganhar um clássico, a gente sabe, sempre garante uma moral a mais, né? Toda vitória é bem-vinda, mas uma vitória em cima de um rival, né? Como o Flamengo, uma vitória num clássico, dá uma moral a mais. Você falou aí que você estreou com o pé esquerdo, eu sou canhota, né? Então eu sempre corrijo. Quando alguém falar, é teu braço direito. Falar, então não adianta nada. Tem que ser meu, tem que ser meu braço esquerdo. Eu também faço essa ressalva. Roger, em coletiva, o Igor Julião, autor do golaço, né, que deu a vitória ao Fluminense, acabou revelando que vocês conversaram muito. Falou a mesma coisa que você, que embora tenham tido poucos dias de contato, foram dias intensos assim de trabalho e de apresentação pessoal também. E ele acabou revelando que vocês conversaram sobre posição, sobre experiência, né? E ele já tinha jogado naquela posição ali. E ele até falou, e por isso eu divido o meu gol
com o Roger, porque ele me deu confiança para estar ali de novo. Eu queria entender se esse é um dos pilares do seu trabalho, essa aproximação pessoal, essa construção de relacionamento muito elogiada por todos os clubes por onde você passou. É um dos pilares do seu trabalho? Eu vejo, Mariana, num ambiente de extrema responsabilidade e pressão que nós vivemos, interna e externamente, pelo menos o ambiente interno das atividades dentro do clube, você tem que ter um ambiente de cumplicidade, né? Um ambiente de harmonia, mas que isso não impeça que, quando as cobranças sejam necessárias, que elas aconteçam. Eu tenho por costume, na chegada do clube, fazer uma entrevista, uma anamnese com o jogador, onde eu mostro três ou quatro sistemas que eu acredito poder trabalhar no período que nós estivermos juntos. E dentro desse sistema, por mais que você conheça o jogador de ter atuado contra, você vai efetivamente conhecê-lo no seu dia a dia. Mais do que o meu desejo de escalar determinado jogador em uma posição, eu preciso saber onde esse atleta se sente à vontade para atuar. Muitas vezes eu digo que não é a gente que escolhe a posição, é a posição que nos escolhe, né? Porque demanda características particulares para que você consiga fazer na plenitude que você sabe em determinada posição. Né? E diante disso, dessa pequena entrevista, eu peço para que os atletas me apontem duas ou três posições que mais eles se sentem à vontade para trabalhar e alguma outra posição que eles fizerem em algum momento da sua carreira ou da sua formação, para que eu tenha nesse arquivo e justamente para que dentro do jogo eu possa lançar mão desse artifício e poder usar o jogador com naturalidade na sua função. Né? Então, teve a sorte de principiante, porque a mudança de posicionamento do Igor saiu o gol, mas não só por isso. Né? Teve o trabalho iniciado no clube, justamente mapeando esses atletas para que, na medida do possível, eles possam nos ajudar do que eles têm de melhor dentro da sua característica. E você destacou aí como é importante um bom clima, como é importante o grupo estar em harmonia, né? Isso você deve já ter percebido no Fluminense, né? Porque a gente sempre observa, assim, tanto nos treinos quanto nos jogos, né? Como é caloroso o relacionamento no grupo, né? Como se abraçam o tempo todo, como se cumprimentam com carinho, com verdade, né? Isso deve ter te chamado a atenção aí. Sim, isso foi uma das questões que muito me entusiasmou desde as primeiras conversas, foi o relato de todos com relação ao ambiente. Né? E da minha chegada aqui, quando eu me deparei com muitos profissionais com os quais eu já havia trabalhado, muitos deles me falavam: Roger, é um ambiente parecido com aquele que quando tu estava aqui como jogador. Né? Todo mundo, todos trabalhando juntos, né? Todos sofrendo juntos, um ambiente bom, mas um ambiente que, quando é preciso e é necessária a cobrança interna, né? As nossas responsabilidades e pressão que a gente sofre, a gente sabe absorver bem, né? E entende que tendo esse ambiente as coisas podem fluir melhor. E para mim é fundamental, né? Como eu disse anteriormente, Mariana, o ambiente nos pressiona de todos os lados. Se no nosso dia a dia a gente não tiver a convicção e a certeza, né, e fazer dessa certeza um ambiente bom para se trabalhar, a chance das coisas acontecerem da forma como a gente não deseja, elas aumentam. Né? É muito importante ter esse ambiente propício para que o atleta se desenvolva. Ele precisa se desenvolver, né? Desenvolver suas capacidades técnicas, táticas, físicas, emocionais. Eu vivi uma época como jogador de futebol, né, e que nós treinávamos no apêndice dos clubes, né, no campo anexo aos clubes, em que havia muitos torcedores à volta. Né? Hoje os centramentos eles têm uma habilidade maior, tem uma tranquilidade maior para que o atleta consiga desenvolver suas capacidades, mas dentro desse ambiente ele precisa ser estimulado e também cobrado para que alcance sempre a excelência.
E para isso é preciso viver um bom clima, né? Isso, óbvio, ajuda muito. Você falou aí que os atletas com quem você já trabalhou, os personagens com quem você já trabalhou, né, que se apresentaram assim, esse novo grupo, eu imagino que um deles tenha sido o Fred, né? Com quem você, inclusive, foi campeão mineiro em 2017 e quem te defendeu muito. Eu lembro que quando você foi duramente criticado, ele saiu em sua defesa e dizendo, inclusive, que você era um dos melhores com quem ele já tinha trabalhado, era um dos melhores da época, do mercado, e te elogiou muito. E eu queria entender qual é a sua expectativa de reeditar essa dupla com o Fred, de líder e liderado. Então, foi um momento muito marcante para mim nesse período. Eu encontrei o Fred extremamente motivado no Atlético. Me ajudou muito, foi artilheiro do Campeonato Mineiro e juntos conquistamos o Campeonato Estadual. Mais, mais recentemente, né, também no Atlético, o Danilo também, com o lateral esquerdo, também trabalhamos juntos, foi um campeão mineiro juntos. Mais recentemente com o Luca na Bahia, né, no ano de 2020. Né? Então, esses três jogadores foram os jogadores que eu já tinha mais o contato, outros tantos a gente joga contra, já ouve falar. Costumo dizer, Mariano, que o mundo é grande, mas o mundo da bola é muito pequeno. Né? Então a gente acaba não conhecendo todos pessoalmente, mas a gente acaba tendo uma proximidade, porque um tem uma conexão com o outro e você acaba, como tem uma rotatividade relativa no futebol, você acaba tendo contato direto com a maioria dos jogadores. Né? E naquele período lá, como eu disse, eu senti o Fred extremamente motivado com o trabalho, né, com o desenvolvimento do trabalho, com o andamento do ano. Né, eu sei que os atletas sentiram muito a minha saída numa instabilidade no Campeonato Brasileiro, depois de estar classificar em primeiro no geral na Libertadores, ter vencido o primeiro jogo fora da Copa do Brasil, mas são as instabilidades do futebol que a gente já conhece. A gente não precisa ficar relatando mais porque acontece quase que diariamente ou semanalmente. Né? Mas foi um período importante e poder reencontrá-lo aqui junto com os outros atletas num ambiente muito parecido, né? Para mim é um motivo de muito orgulho e otimismo. Né? Quando sempre perguntado, né, sobre o Fred em outras ocasiões, eu digo que foi um prazer muito grande ter trabalhado ao lado dele. É um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro e mundial. E costumo dizer para Samuel, para Kennedy, para João Neto, jogadores da frente, que eles têm um dos melhores ao seu lado. E aproveitem para absorver o máximo e aprender, ter um aprendizado rico das características e das virtudes de todos os movimentos que um centroavante bom deve fazer. Né? Porque o Fred sabe fazer isso como poucos. E eu ia, inclusive, tocar nesse ponto também. Você citou alguns jovens craques já formados pelo Fluminense. Aliás, Xerém revela, né, grandes talentos tradicionalmente. Os moleques de Xerém estão brilhando. E nessa temporada você tem todos eles à disposição e a gente precisa lembrar que são também grandes responsáveis, né, pela classificação do Flu, apresentaram futebol de gente grande, botaram o Flu na fase de grupos da Libertadores e tem também peças muito experientes, o próprio Fred, o Ganso, o Nenê. Como é que vai ser mesclar? Qual vai ser o desafio de fazer um grupo, de formar um grupo heterogêneo desse jeito? Então, primeiro a gente deve entender que a mescla é sempre bem importante. Né? Mas a gente, dentro dessa mescla, né, há jogadores mais jovens que vão conseguir assumir um protagonismo rapidamente. Né? Outros vão precisar de um tempo mais de desenvolvimento e maturidade, que podem, muitas vezes, a maturidade técnica, tática já está desenvolvida, mas a maturidade emocional é adquirida justamente com a experiência, com o acúmulo dessa experiência. E que, por serem jovens, vão tomar decisões certas, mas algumas delas equivocadas, e a gente tem que entender que é o processo. Mas aí entra a figura do jogador mais experiente, que quando eu era jogador, né, o Luiz Carlos Goiano, que era volante do Grêmio, o Dinho, o Adilson, os jogadores mais velhos funcionavam como se fosse um guarda-chuva para mim. Embaixo daquela sombra, eu pude me desenvolver. Né? Porque naturalmente o jogador mais experiente, ele sabe, ele não é mais inteligente porque ele é mais experiente, ele é mais
ele é mais vivido, né? Ele tem mais experiência, mais acúmulos de certo e errado, de erros e acerto, e isso faz com que ele administre melhor determinados momentos do que o jogador mais jovem que tem pouca experiência e pouca bagagem dentro desse contexto. Ao mesmo tempo que a gente, Mariana, deseja colocar os meninos de Xerém para jogar, né, que a gente sabe que o seu treinamento, a escola de Xerém fornece muito talento no futebol brasileiro mundial, a gente tem que ter a sensibilidade e o feeling de acertar o momento, né? Entender quando é o momento de dar um passo adiante, mas entender quando é o momento da gente dar uma resguardada, dar um passo atrás e permitir que esses jogadores se desenvolvam um pouco mais à sombra dos outros mais experientes. Né? O meu grupo, os grupos que eu participei como jogadores, todos tinham essa característica, né? Dos jogadores experientes sendo suporte para o mais jovem e os mais jovens dentro das suas características da juventude, né? Da correria, né? Por vezes da irresponsabilidade, quando eu digo que é para tocar, ele sai driblando três e faz um golaço, né? E quando eu estou pronto para xingar, eu tenho que abraçá-los. Né? Eu acho que isso é que forma, que para mim é a fórmula, do sucesso. Nem só o jogador experiente, eu costumo dizer que a gente vai tentar, como experiente, trazer o jogo para nossa velocidade, para nossa experiência, e nem só como jogadores jovens, que também vão querer levar o jogo para sua velocidade, e o jogo precisa de velocidades e pausas, trocas de ritmo. Hora você acelera, hora você pausa, hora você cadencia, hora você bota velocidade. Né? E isso só a mistura dessas duas faixas etárias, né? Que é o que para mim fazia a diferença. E eles brincam muito com isso, né? O Nenê acompanha a rede social, vota on, vovô tá on e tal. Eles brincam a beça com isso. Você falou que já teve do outro lado, né? Em grupos heterogêneos, já foi da parte mais jovem, já foi da parte mais experiente. Tem algum treinador que especialmente te influencia nesse trabalho de mesclar um grupo? Tem, a minha formação tem 3 jogadores, perdão, 33 treinadores em quase 20 anos como jogador de futebol, né? E o que eu costumo dizer, Mariana, é que eu aprendi com todos. Com um como se fazer a coisa certa e com outros como não se fazer. Né? Que é um excelente aprendizado, tanto quanto aqueles que ensinam o caminho certo. Né? Agora, aqueles que também lhe ensinam o caminho por onde não ir são tão importantes quanto os demais. Mas não tenha dúvida que existem umas referências importantes dentro dessa minha trajetória. Né? Eu fui jogador, do Renato, eu fui auxiliar do Renato. Em 1990 e alguma coisa, eu cheguei a jogar uma partida com o Renato ainda. Então, eu passei por todos os ciclos, né, com o Renato, o Portaluppi. Ele é uma das minhas referências no que diz respeito a algumas questões importantes. O Tite é outra referência muito importante dentro da minha construção. Né? Eu passei pelo Celso Rotti, que para mim foi um cara que me ensinou muito, né? A relação do trabalho diário, né? Do esforço, de você abrir mão de algumas coisas pela excelência do trabalho como jogador. E aí, eu fui auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, que talvez tenha sido um dos profissionais que mais me deu abertura para aprender como treinador, né? Não só no intervalo, quando a gente entrava para dentro da sua sala para discutir o que dizer no vestiário para os atletas, que ele pedia a opinião da gente, mas tanto quanto depois dos jogos que ele me chamava e ele me perguntava: Roger, eu fiz determinada substituição, por que tu acha que eu fiz isso? E o que tu faria? Me estimulando e me questionando questões que para mim hoje são fundamentais nessa minha construção como treinador de futebol. Né? Então eu tive a felicidade de ter muitos profissionais, né, que passaram por mim. O professor Evaristo de Macedo, né, que eu fui campeão em 1997 da Copa do Brasil, também foi extremamente importante. Não queria citar muitos para não correr de deixar de fora outros que foram bem relevantes nesse processo. Mas todos eles, sem dúvida, me ensinaram uma coisa muito importante: a necessidade de você criar um ambiente saudável para que o atleta se desenvolva na sua plenitude. Né? Entender que os atletas não são máquinas, né? Não há uma ciência e os atletas não chegam com a sua
com a sua mochila dos problemas, pendura no cabide e vão para o campo trabalhar. Eu costumo dizer, Mariana, que a minha sala deveria ser a primeira sala quando o atleta entra no clube, porque eu conheço ele pelo bom dia. Eu conheço pelo bom dia que ele me dá. Se a orientação em forma de um pouco de dura da véspera ele assimilou ou ele ainda está chateado comigo, eu consigo perceber se ele chegou com algum problema de casa pelo seu bom dia, pelo seu gesto corporal. E eu também consigo perceber aqueles que dormiram pouco de noite, né, Mariana? Também dá para entender, dá para conseguir perceber. Eles eles acham que a Dá gente, pra... No bom dia. eles acham que no bom dia, esse que dormiu pouco de noite, ele dá um bom dia olhando para a parede, ele não olha para ti, né? Ele não olha para ti. Fora outros segredinhos que a gente acaba aprendendo, eu costumo dizer para eles, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Até a 10ª desculpa eu conheço, tá? Né? Se eu não dei, eu vi alguém dar. Então, inventem uma 10ª, a partir da 11ª eu não conheço. Principalmente esse mundo tecnológico aí, se vocês inventar alguma coisa da desculpa da tecnologia, não sei lá, que meu carro travou porque o computador dele, o software, não sei o que, eu posso até cair nessa mentira, nessa mentirinha, né? Mas as outras eu conheço. Ah, mas hoje com rede social, algo me diz que na tua época, se alguém quisesse dar migué, era um pouco mais fácil. Porque hoje em dia com rede social, o cara vai na padaria, alguém já tirou foto. O cara vai no Verdade. médico, alguém já tirou. Não é verdade? É, a verdade. Na minha época, o máximo que podia acontecer era chegar numa festa e ter um aniversário e ter um fotógrafo particular lá e ele resolver tirar uma foto de ti, né, porque o restante era uma palavra contra a outra. Hoje, de fato, né, hoje, de fato, é muito mais difícil. Eu me questiono e sei da pressão que é em função de você, muitas vezes, estar num restaurante com a família e tal, né, e até ter que se policiar muitas vezes com o que você está falando nesses ambientes, né, porque com o celular à disposição hoje é muito difícil. Eu não tenho mídias sociais particulares. Eu não sou desse mundo tecnológico, né, e eu não saberia como lidar bem com isso, por isso eu prefiro estar ausente, né, o pai está off das redes sociais. O pai prefere então. Cara, deixa eu contar uma que aconteceu há pouquíssimo tempo. Eu tenho um filho de 5 anos que já é super inserido em tudo que é rede social. Assim, entende, não tem, obviamente não tem as dele, mas entende tudo. E ele viu uma gravação minha sobre na Libertadores, eu acho que foi sobre Libertadores, e o tema era o Ilharão, e tinha sido um jogo que ele não tinha ido tão bem e tal, e ele percebeu que era uma crítica, ele viu a gravação, né? A gente já estava em casa, e era um dia de pediatra. Cara, tu acredita que a gente deu de cara com o Ilharão no pediatra? E ele olhou para mim e falou: Mãe, é ele o Ilharão? E eu falei: Meu Deus do céu, para aí, para aí, para aí. Que ele identificou na hora. Eu falei: Caraca, tinha tanta gente para encontrar. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou do. Lembrou do Mineiro, com o Fred, do Baiano, né? Que você também já encontrou gente, do Gaúcho, que você jogou. Qual é o estadual mais difícil, na tua opinião? Eu joguei o Campeonato Paulista também, que é um campeonato muito Paulista. forte, né? O Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual, o Campeonato Mineiro, né? O Baiano. Cada campeonato tem a sua particularidade, evidentemente. Alguns clubes com mais tradição, outros clubes com mais investimento. Né? É um campeonato duro, independente do estado que vocês disputam, justamente pelas suas particularidades. Né? O Campeonato Paulista, em função do investimento maior dos clubes, sobretudo do interior, tem um nivelamento muito maior. Né? Você pode ver que os atletas que jogam o Campeonato Paulista, por exemplo, no segundo semestre, muitos deles conseguem se encaixar em times de primeira divisão, em times de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso denota uma força. Não há jogo fácil dentro do modelo onde a parte econômica é um pouco mais equilibrada da capital para o interior. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba atraindo jogadores com mais peso e tem jogos mais equilibrados. Mas hoje em dia está muito nivelado, justamente porque os esquemas táticos hoje, né, para que você impeça o adversário de jogar, faz com que as equipes do interior ganhem também um pouco mais de protagonismo.
né, o nível dos treinadores que começam por essas divisões, né, dos campeonatos estaduais, né, os times que muitas vezes vão jogar a Série D, né, ou a Série C do Campeonato Nacional. É uma série muito rica de valores jovens de treinadores. Eu tive a oportunidade de disputar a Série C do Campeonato Brasileiro com Juventude, na minha primeira a inserção como treinador. E foi, do ponto de vista da divisão e do calendário à sua disposição, um aprendizado muito importante, né? Porque ali tinha uma mistura de treinadores jovens com treinadores experientes, né? Jogos apenas os finais de semana, que permitiam você trabalhar todo o conteúdo durante a semana, com que fez que fosse uma experiência muito rica. E é um campeonato, em tese, de um nível diferente do campeonato da Série A, mas foi um campeonato muito importante também. Então, os campeonatos regionais eles são difíceis, né? Sobretudo como você joga na casa do adversário, né? Que você pode enfrentar, como a gente disse anteriormente, hoje sem torcida, com um pouco menos de pressão, mas quando a torcida está presente também isso acaba influenciando contra e a favor dos times. Você falou que alguns jogadores têm oportunidades, né, nos regionais, brilham e tudo mais, e acabam no segundo semestre migrando para clubes de maior expressão. Não é o caso desses que eu vou citar aqui, mas eu sei que o Flu está de olho em alguns atletas aí no mercado. O William Bigode é um deles, que é um reserva super de luxo, né, no Palmeiras. O Sacha, o David Duarte, que recentemente, zagueiro do Goiás, manifestou publicamente interesse de jogar no Fluminense. Algum desses nomes assim especial te cativa? Você identifica um setor que nesse momento está mais carente e precisa de um olhar com mais carinho de contratação? Não, primeiro, assim, eu não gostaria de falar em nomes, né, Mariana? Que a gente sabe quando a gente fala em nomes, o mercado já inflaciona mais um pouquinho, né? O treinador fala Com dos nomes dos certeza. jogadores. Mas, assim, clube grande está sempre prospectando jogadores, né? Nós temos no departamento de análise, que coordena, né, a prospecção, que é o Ricardo, né, que na chegada, né, talvez tenha sido o profissional que eu com mais frequência me reuni nos primeiros momentos da minha chegada, mesmo antes de ter assinado, né, o contrato, que era justamente para que ali fossem colocados à disposição, em cima da mesa, todos aqueles jogadores que estão sendo mapeados. Hoje é incrível o número de jogadores que os clubes mapeiam, né, por exemplo, a data de começo e início de contrato, né, como é que ele está sendo a utilização dele dentro daquele elenco, e isso vai denotar se ele está sendo pouco utilizado ou muito, e isso pode possibilitar uma saída ou não, né? Então, dentro disso, né, e a partir desse momento, quando eu assumi e que eu tenho contato diário com os atletas, a gente começa a mapear internamente onde a gente pode ter algum avanço qualitativo, né, em algumas posições. Né? Se eu vejo o mercado brasileiro assim muito agitado em função desse momento de retomada das competições, e isso faz com que algumas coisas comecem a amadurecer dentro desse processo. Né? Eu já tenho visto alguns jogadores de Xerém jogando, né? No último jogo, no Clássico, o Biel entrou muito bem, o Kaique entrou muito bem. Isso tudo também vai muito bem. Opa, calma um pouquinho, a gente pode esperar um pouquinho mais, talvez, e ver se esses jogadores vão conseguir sobrepor toda essa diversidade, nos ajudar, sem que a gente consiga trazer um jogador com mais experiência e que possa ocupar a função mais rapidamente. Isso tudo a gente coloca no papel, pensa direitinho, mas eu vejo a necessidade, uma característica que eu gostaria de ter, sempre que eu gosto de ter sempre nos elencos, são jogadores que tenham, por virtude, né, a velocidade, né, de contra-ataque para que empurre a linha defensiva para trás. Nós temos muitos jogadores habilidosos que têm a destreza de correr em velocidade com a bola. Mas o que nós podemos completar, e estamos buscando isso em algum momento, são que tenha como virtude principal a busca pelo espaço em velocidade, né, para que você tenha uma transição muitas vezes, ou para que você consiga atacar as costas da linha, por vezes sem a bola, ou vindo a bola de um outro atleta e o jogador a pegar em velocidade na frente. Né? Com relação às outras posições, eu ainda estou olhando dentro do grupo,
é um grupo grande, qualificado, mas o ano é longo e as competições também. A gente precisa de quantidade e qualidade para conseguir vencer esse ano. Falou do. Já entendi que a gente não pode dar nomes para não dificultar, né? Não jogar o preço lá em cima nas negociações. Mas dá para a gente olhar para dentro, né? E aí não tem mal algum, que é até bom para você se isso acontecer, né? Algum nome de Xerém, que é um celeiro, né? A gente pode. Marcos Paulo, João Pedro, próprio Pedro, Gustavo Scarpa. Nossa, a gente vai passar a tarde inteira aqui falando de jogadores formados em Xerém. Algum nome hoje te impressiona em especial? Tem essas características que você busca? Então, como eu te falei anteriormente, eu tive a oportunidade de colocar o Biel, que já tinha se destacado, mesmo com os sucessos no Campeonato Estadual, já tinha se destacado nos dois anteriores jogos. Né? Tive a oportunidade de botar o Kaique, o Kennedy também, um jogador com parte dessas virtudes que eu tava comentando agora. Né? Um jogador que, como você disse, ajudou o clube a estar na Libertadores, ele tanto quanto o Samuel. Especialmente eu tenho um carinho especial para esses jogadores de lado, né, que representam talvez as maiores virtudes do futebol brasileiro, né, que é a capacidade de passar pelo obstáculo com a bola, através do improviso, da habilidade. Né, e é muito importante ter essa característica dentro do grupo. Né, e esses dois jogadores em especial, a gente tem tido uma atenção grande, né, assim como o João Neto, que é um centroavante do 17, que agora está conosco em cima, né, assim como, né, o Matheus Martins, que também é um atacante de um outro porte, mas que também faz lado e hoje tá vindo da seleção brasileira e também está aqui conosco. Foram esses dois que, dos 25 que a gente selecionou para o último jogo, eles ficaram fora do banco e eu pedi para que eles confiassem em mim, tivessem paciência, que quando surgisse a oportunidade eu ia colocá-los em campo, porque é uma das capacidades que eu acredito ter, mas que eles precisam, dentro desse processo de evolução, eles precisam, junto comigo, identificar onde é preciso evoluir. Né? Porque, por vezes, eles sobem muito jovens e aqui não pode ser o fim, Mariana, aqui é o começo. Aqui é o começo de tudo. Né? Então, a gente não pode se acomodar. Né? Porque o que eu falo para alguns atletas, muitas vezes, é que, por vezes, eles fazem tudo que teve ao seu alcance para chegar nesse momento e depois, por algum motivo ou outro, pelas atribuições internas e externas, né, do futebol, que a gente sabe como funciona, eles deixam de fazer. Né? E alguns jovens, como dizer que querem começar a carreira pelo fim. Né? Gastar o dinheiro que ganharam, jogar como veterano e aproveitar a carreira como aposentado. Não pode ser assim. Eu não vejo isso dentro do clube. Eu vejo meninos com olhos brilhando, né, pronto para receber uma oportunidade, mas que continue assim, porque as oportunidades só virão para quem tem esse espírito. Digo que o campo é um supermercado, Mariana. Se eu dou 5 minutos, me compra mais 5, que depois eu te dou 10. É uma boa estratégia. Aí você tirou eles do grupo, mas no dia seguinte deram um bom dia maneiro, ficou tudo bem, porque o termômetro é bom dia. Com a cabeça Então tá raspada, tranquilo. Então tá tranquilo. com a cabeça raspada do ritual de passagem para o profissional. Então tá dominado. Roger Machado, Flu e Bangu. Expectativa, é o próximo desafio. A gente tem expectativa sempre alta. Como eu disse, os campeonatos estaduais, principalmente em começo de temporada, né, os clubes grandes estão começando a voltar dos seus recessos, né, são muito importantes para a gente. Primeiro, pela conquista do estadual, né, e sobretudo porque são testes muito fortes, né, para as competições que nós temos na sequência. Né, e uma delas é a Copa Libertadores logo ali. Né, e nós precisamos estar bem preparados, né, valorizando o campeonato estadual. Né, então, o que a gente espera do nosso adversário é jogo duro. Né, nós precisamos pontuar. Nós estaremos jogando em casa, digamos assim, né?
né? Não no Maracanã, mas com campo à disposição, né? Um adversário que certamente vai nos impor muitas dificuldades e a gente vai ter que sobrepô-las, né? Porque a intenção, o desejo é de que a gente consiga os 3 pontos que nos ajude a subir mais um pouco na tabela, porque o campeonato esse ano ele está diferente, né? A fórmula é diferente, né? E a gente precisa saber lidar com isso também. Muito bem, estamos nos encaminhando aqui para o final. Para eu encerrar, Roger, como eu falei lá no início, aliás, tinha muito assunto, mas eu sei que você tem hora aí, a gente tinha assunto para uma semana. Falei lá no início, você tirou o Flu do jejum de 14 anos sem título nacional. Existe a pressão por um título internacional, que o Flu ainda não tem. A cobrança por esse título, a pressão pela Libertadores, com a classificação direta, claro, ela vai ser diferente de alguma forma? A pressão em clube grande é sempre igual, né, Mariana? Né? Se não vencer o campeonato estadual, a pressão ela vai ser gigantesca porque não venceu o estadual. Né? O campeonato estadual ele é importante para o torcedor. Todas as conquistas que forem alcançadas, né, que o torcedor possa no dia seguinte tirar uma onda com a camisa do clube, né, na rua, tirar uma onda com os adversários, eles são muito importantes, né? É o título que vai para a parede depois, né? Então ela aumenta, sobretudo, a responsabilidade do trabalho, né, em função do que foi feito no ano anterior, né? Mas a responsabilidade pela conquista ela vai ser sempre alta, né? Os 24 anos, não foram 14 anos, Mariana, foram 24 anos de espera do título da Copa do Brasil. Os 24 anos foram comemorados como nunca, né? Em 2007. Né? E a gente sabe o quanto de tempo o torcedor espera novamente por estar na Libertadores. Né? Então é muito importante que a gente não só faça boa campanha, mas que a gente se mantenha viva a oportunidade de conquistá-la. Né? Isso o torcedor tem que perceber quando a gente entra em campo para representar suas cores. E o torcedor tá com uma saudade disso, que é aquele negócio que você falou, né? Tem coisa que o pessoal fala que não vale nada, mas só perder que você vai ver, que valia muita coisa. Roger Machado, muito obrigada pelo papo. Tenha um excelente trabalho, muita sorte no Cariocão 2021 e 21 e a gente vai se esbarrar muito por aí, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Um abraço a todos. Pessoal, essa foi então uma exclusiva excepcional, né? Com o Roger Machado, agora técnico do Fluminense, e a gente nem falou da pessoa Roger, mas vamos ter oportunidades ainda, algumas pela frente. Eu espero vocês aqui na próxima, no Rio Bom de Bola, no Cariocão 21. Tchau, tchau.